Você certamente já ouviu falar dos Incas, nem que seja só pelo filme A Nova Onda do Imperador. Pois é, os Incas foram o maior império indígena das Américas em território e, apesar disso, sabemos muito pouco sobre essa civilização. Se desenhássemos a área total do império em um mapa atual, se estenderia por 6 países: Chile, Argentina, Bolívia, Peru, Equador e Colômbia, e tudo isso em apenas um século de existência, de 1438 a 1533. Na verdade, não existia um povo Inca. Eles se denominavam Tawantinsuyu, que significa as 4 regiões ou canto, os 4 Suyu, que seriam Chinchansuyú no Peru, na Colômbia e no Equador, Cuntinsuyu no Peru apenas, Antinsuyu no Peru, na Bolívia, e Colassuyu no Peru, na Bolívia, no Chile e na Argentina. O nome Inca vem de Inca com K e quer dizer governante em Quechua, língua falada pelos mesmos. Acontece que quando os espanhóis chegaram na América, o termo foi transliterado com a letra C e interpretado como sinônimo para toda a população. Como já dito antes, os Incas existiram por pouco tempo, mas acontece que descendem de civilizações milenares que deixaram para trás valiosos conhecimentos tecnológicos, principalmente dos Tiwanaku e dos Wari. Os Tiwanaku viviam perto do lago Titicaca. Eles desenvolveram técnicas para agricultura e estocagem de alimentos extremamente necessários por conta da altitude e do clima desértico. Já os Wari, um povo qual sabemos muito pouco, viviam no atual Peru, na cidade que seria o capital do Império Inca, Cusco, e construíram diversos aquedutos e templos na região. Os Wari foram essenciais para o povo Inca se considerarmos que foi a partir de Cusco que os Incas expandiram seus territórios. Conseguiam terras ou pela conquista ou pela assimilação de tribos menores, que adotavam costumes incas e pagavam tributos. Exatamente por estarem em constante expansão, entravam frequentemente em guerras com tribos vizinhas, ou seja, o Império Inca era formado por diversos grupos. Eram cerca de 80 províncias menores distribuídas entre os 4 Suyu, mais a capital Cusco como província separada. Outras cidades importantes foram Arequipa e Trujillo. Acima de todos estava o Sapa Inca, que era visto como um deus e era assessorado pelo Conselho Imperial. Cada Suyu tinha seus governantes, os chamados Suyuyuk, figuras importantíssimas. Mas logo abaixo do imperador, a figura de maior respeito por parte do povo era o principal líder religioso, o sacerdote-chefe. Eram politeístas, mas o deus mais popular era Inti, Deus Sol, o deus dos deuses da religião, sendo representado em diversas bandeiras atuais, como as do Uruguai e da Argentina. Outras divindades conhecidas são Viraconha, que teria criado o céu e a terra, a Mama Quila, esposa de Inti e mãe Lua, e Pachamama, deusa da fertilidade e da agricultura, popularmente conhecida por estrelar uma das cenas mais famosas do cinema. Sacrifícios de animais e até mesmo pessoas eram um ritual frequente. Para administrar diversos aspectos do império, quipus, que eram nós em cordões feitos de lã de lhama, eram muito utilizados. Funcionava assim: cada nó representava um valor numérico e cada cor, espessura da corda ou tipo de nó, um aspecto avaliado. Além da lã fornecida, as lhamas eram um meio de transporte essencial para eles, servindo também couro e carne e tendo importante papel na economia. O império era tão bem organizado que nenhum Inca passava fome e todos tinham trabalho. Na verdade, a pobreza extrema não existia. O comércio Inca se baseava na troca monetária de produtos. Era uma sociedade agrícola, com uma dieta composta basicamente de batatas e quinoa. Por conta do relevo, precisavam se adaptar, desenvolvendo um modo de plantio em degraus chamados andanes, que permitia a expansão das terras aráveis e envolvia sofisticadas técnicas de irrigação. Precisavam obedecer 3 leis: não roubar, não mentir e não ser preguiçoso. Uma interessante curiosidade é o fato das crianças incas passarem a ser considerados adolescentes com apenas 2 anos de idade e a partir de lá já começavam a trabalhar juntos ao seu grupo. As classes sociais eram divididas entre a realeza, que seria o Sapa Inca e sua família, nobreza, podendo essa ser de sangue ou por privilégio, de sangue os parentes mais distantes e privilégios pessoas que se destacavam por seus serviços, e o povo, que era composto por camponeses, que eram a maior parte da população, e os servos do império, sendo muitos deles prisioneiros. Mas afinal, por que o Império Inca durou tão pouco?
Em 1526, os espanhóis chegaram ao Império e, percebendo que se tratavam de terras ricas, abundantes em metais preciosos como ouro e prata, a rainha autorizou a conquista e a catequização dos povos indígenas ao catolicismo. Em 1532, uma expedição militar chega ao atual Peru, e é nesse período que os incas são dizimados por doenças trazidas pelos europeus, como a varíola e a gripe, e o Sapa Inca e seu filho morrem doentes, deixando uma dúvida na população: quem deveria agora assumir o trono Inca? Houve então uma guerra civil entre os irmãos Atahualpa ao norte e Huáscar ao sul, que enfraqueceu os exércitos incas no mesmo momento da chegada dos espanhóis, que se aproveitaram dessa divisão, desse momento de fraqueza, para conquistar o que desejavam. Atahualpa, na esperança de entrar em um acordo de paz com os espanhóis, foi atraído a uma suposta conferência, que na verdade fez ser preso por não aceitar a autoridade do rei Carlos. Enquanto isso, seu irmão Huáscar foi morto em batalha. Atahualpa prometeu aos espanhóis abundantes quantidades de ouro e o dobro em prata se o libertassem. Os espanhóis concordaram, mas não cumpriram o acordo. Derrotaram assim facilmente os exércitos incas e executaram Atahualpa em 1533. Sem liderança, a população aceitou a dominação espanhola, que destruiu grandes partes das cidades incas em busca de ouro, prata e pedras preciosas. Mesmo extintos há centenas de anos, o povo inca ainda tem sua cultura presente nos dias de hoje. Um exemplo é a língua quechua, ainda falada por cerca de 8 milhões de pessoas na Bolívia, Peru e Equador. Outro exemplo é a cidade de Cusco, sendo a cidade mais antiga continuamente habitada do continente americano, e o sítio arqueológico de Machu Picchu, sendo considerada uma das 7 maravilhas do mundo e visitada por mais de 1 milhão de pessoas todo ano.